Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar estudando esse tema fascinante das profecias e vamos até o livro do Gênesis, que é o grande fundamento de onde saem os símbolos, as imagens e as alusões que aparecem nas profecias. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia, que está começando agora. Estamos juntos aqui à mesa para estudar com você a Palavra de Deus. E essa temporada está fascinante. Estamos estudando as profecias, e especialmente como interpretá-las a partir de seus símbolos, das imagens bíblicas e das alusões, ou seja, das citações que as profecias fazem a textos, especialmente do Antigo Testamento. E nós vamos começar a estudar mais profundamente esse aspecto hoje nas alusões que a Bíblia, nas profecias, fazem ao livro do Gênesis. Mas antes de entrar no tema, vamos falar um pouquinho dos nossos convidados, né? Essas pessoas queridas que vêm para estar conosco a cada temporada para estudar a Palavra de Deus e trazer insights preciosos. Aqui à minha esquerda, o pastor Werley Gomide. Werley, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar com você aqui. Uma alegria estar com vocês. Márcio Nastrini, bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado, meu companheiro de edição e editoria. Bom estar aqui com você. Uma alegria revê-lo, estar de volta aqui ao Lições da Bíblia. Alegria nossa. E aqui é nosso companheiro também, né? Editor, Gabriel, você gosta do segundo sobrenome, Galvani, exatamente. Gabriel Galvani, seja bem-vindo, Gabriel. Muito bom ter você. Muito obrigado. Gabriel, ora pra gente, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento estamos reunidos para estudar um pouco mais da Tua Palavra. Esteja presente em nosso meio e nos ajude a compreendê-la, Pai, para que assim saibamos um pouco mais sobre a Tua pessoa e como viver neste mundo. Amém. Isso é o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. 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 É um grande desafio, pastor Nastrini, estudar as profecias, especialmente os livros de Daniel e Apocalipse, porque, como já dissemos no programa anterior, aparecem muitos símbolos, muitas alusões ou citações, muitas imagens, e as pessoas, quando se deparam com essas profecias, esses textos, acreditam que isso são coisas indecifráveis, mas a realidade é que grande parte dos símbolos e das imagens que aparecem nas profecias, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, não surgiram ali. Elas são reproduções, não é, que os profetas Daniel e João fizeram a partir de símbolos que já apareceram em outros textos das Escrituras. E o grande fundamento, a grande fonte de onde provém essas imagens, símbolos e citações é o livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Sim, nós podemos fazer aqui uma abertura, pastor Vinícius, inicialmente sobre o Apocalipse, né? Apocalipse, como já foi dito, é a revelação. Se a revelação é a automanifestação de Deus, para que nós o conhecêssemos, e a Bíblia é a palavra de Deus, então ele também nos dá iluminação pelo Espírito Santo para conhecermos o conteúdo da Bíblia. Portanto, esses símbolos, eles podem ser facilmente identificáveis quando nós buscamos dentro da Bíblia como sua própria intérprete. Agora, cabe aqui, eu creio que um parênteses pequenininho no sentido do que é o Apocalipse. João não escreveu num estilo literário novo, porque a literatura apocalíptica, ela já começou a existir desde o século II a.C. Naquele período intertestamentário, entre o último livro da Bíblia e o primeiro evangelho, as pessoas indagavam qual é o problema e qual é a causa do silêncio de Deus. Porque Deus não envia profetas, porque Ele não revela nada, o que está acontecendo? Então surgiram vários livros, como Apocalipse de Baruque, que é um livro apócrifo, né? Os oráculos sibelinos, Testemunho dos 12 Apóstolos, e por aí em diante. E alguns desses usaram a literatura apocalíptica.
Quais são as características da literatura profética apocalíptica? Ela é pseudo-preditiva, ou seja, ela é anônima, certo? Ela também é, num sentido assim, de predições, em querer saber qual seria o desígnio e a vontade de Deus, e ela usava linguagem figurada e simbólica. Então, foi o estilo literário que João adotou no seu livro. Aliás, é o grego menos correto possível. De todos os livros da Bíblia, em grego, aquele que tem mais defeito gramatical é o Apocalipse. Por exemplo, João falaria, eu tenho aqui meu casa, e não minha casa. Eu tenho aqui minha carro. Então é o grego mais defeituoso que tem, porque ele era um homem simples, estava numa ilha com falta de papel, etc. Lembrando que a língua natural dele era o aramaico. Exato. E ele estava escrevendo em grego, que era a língua universal no período. Exato. É como se um brasileiro, pescador brasileiro, fosse chamado para escrever um livro em inglês. Mesmo que ele tivesse algum conhecimento, alguns erros gramaticais iriam aparecer. Isso. Então, quando você faz esse link que você colocou, que é o tema dessa semana, sobre a questão do Gênesis, nós temos que atentar para essa questão. Embora Gênesis não tenha a literatura apocalíptica, nem o estilo literário de João, é isso que eu coloquei como paralelo, mas ele tem, por exemplo, a primeira profecia da Bíblia, que é Gênesis 3,15. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, sua descendência e o seu descendente. É a primeira profecia bíblica. Então, quando você pega a Bíblia, tem que primeiro usar aquilo que Lutero dizia, a Bíblia é sua própria intérprete. Então, vou buscar na Bíblia, não no comentário, não num teólogo, aquilo que ele diz, mas o que a Bíblia diz primeiramente. É isso que nós vamos ver essa semana em Gênesis. O livro do Gênesis é o fundamento, é o início de todas as coisas, e nesse livro estão contidas todas as sementes que são germinadas ao longo de toda a Bíblia. É um grande embrião, né, da revelação divina. E isso é muito importante porque isso contribui necessariamente para que a Bíblia não se contradiga. Ela vai se expandindo a cada texto, a cada livro que é colocado, aquilo que foi, o fundamento que foi estabelecido em Gênesis vai sendo edificado, né? E o livro do Apocalipse e também o livro de Daniel, na ordem, né, Daniel e Apocalipse, vão buscar no livro do Gênesis essas sementes que vão germinar nas profecias que eles apresentam. Quando nós estudamos teologia, por exemplo, nós temos algumas matérias básicas, né, introdutórias, como Introdução Geral à Bíblia. Na minha época se chamava Introdução Geral à Bíblia, não sei se já... Na minha ainda foi. E você vai precisando de conceitos para construir o alicerce. Então, dessa forma, nós poderíamos dizer que esse princípio de primeira menção, o Gênesis, é como uma base introdutória da qual a Bíblia vai se descrevendo. Por exemplo, nós não temos como entender a Bíblia se retirarmos o conceito de criação. Está estabelecido no Gênesis. Quando você vai para Apocalipse, João apresenta no Apocalipse 14, por exemplo, esses princípios criacionistas que estão estabelecidos no Gênesis, lá nos primeiros capítulos do Gênesis. Então, esse princípio da primeira menção, eu não posso simplesmente abrir o Apocalipse e tentar entender o Apocalipse nele mesmo. Ele vai usar esses parâmetros do Gênesis, ele vai usar o parâmetro do Pentateuco todo, que é a literatura ali de Moisés, não é? Então, esse princípio é a base para nós construirmos a compreensão profética. É claro que essa compreensão, ela se dá historicamente ao longo das eras, onde Deus vai desdobrando esse conceito de compreensão. Isso é muito importante porque, por exemplo, se nós pegarmos o capítulo 3 de Gênesis, que apresenta o desembarque do conflito milenário entre Cristo e Satanás no planeta Terra. Ali, de cara, nós somos apresentados a um ser mítico, que é a serpente. Não é? Essa serpente, que é um animal criado por Deus, ela é incorporada, vamos chamar assim, por Satanás, e ali nós somos apresentados ao inimigo de Deus. Esse animal, essa história real, literal que aconteceu, embora fantástica, mas literal, vai recorrentemente
aparecer nas Escrituras. Os inimigos de Deus e o grande inimigo de Deus vai ser apresentado nos termos desse ser. Então, o Apocalipse vai se referir ao inimigo de Deus como o dragão, a antiga serpente, aquele que estava no Éden. E muito embora seja um símbolo, por exemplo, aplicado ali a Satanás, é um animal literal. Um animal e literal. se nós tiramos do Gênesis essa literalidade, você não tem como compreender a profecia. Exatamente. Porque apesar de usar símbolos já empregados no Gênesis, ali no caso da serpente, né, aplicada ao inimigo de Deus, Lúcifer, Satanás, antiga serpente, também é uma história literal. literal. E retirar essa literalidade compromete a compreensão futura da profecia. Exatamente. E outros elementos mais, aparece a mulher, né? Que recebe a promessa de ter um descendente, a semente dela. Então, esse tema muito importante que aparece em Gênesis 3 vai ser desenvolvido ao longo das Escrituras. E Apocalipse, de novo, vai puxar esse elemento, especialmente o capítulo 12, que tem uma mulher grávida daquela semente prometida, perseguida pelo dragão, que é a antiga serpente, o mesmo ser que aparece em Gênesis 3. E outros elementos mais. Então, Gabriel, é interessante perceber como que a Bíblia vai desenvolvendo os símbolos que estão iniciados lá em Gênesis. Né? E é interessante que essa constância ela está baseada também no caráter de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, nos é dito que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, nós vemos que o mesmo Deus se comunicou com o seu povo lá atrás, ele quer se comunicar com o seu povo hoje. E a revelação que foi dada no passado, ela ainda é válida para nós hoje. E aí nós vemos o quão importante é nós nos afastarmos de qualquer perspectiva acerca da Bíblia que tenda a particioná-la, dividi-la, separar o Antigo do Novo Testamento, porque se isso é feito, nós estamos amputando os seus significados. Existem histórias de teólogos que não eram muito afeitos ao Antigo Testamento e foram ao Novo Testamento para interpretá-lo. Ou seja, eles se divorciaram do eixo ao redor do qual orbita todas as Escrituras, o livro do Gênesis, para tentar entender. É como tentar construir uma casa a partir do telhado. Não funciona, não dá certo. E tem um outro ponto também que é importante, mais agora focado na pessoa de Deus, é a sua constância e também a existência, baseada em sua constância, da verdade. Muitos hoje preferem falar na existência da credibilidade em vez da verdade. A credibilidade é dar crédito a algo ou acreditar que algo é digno de crédito, mas não totalmente, né? E outros dizem, no meio acadêmico, que nós estamos vivendo na era da pós-verdade. Não é possível mais falar da verdade. A verdade ela é subjetiva, depende da perspectiva, depende do ponto de vista daquele que olha, daquele que observa. A sua verdade talvez não sirva para mim. E vice-versa. Então esse é um ponto que também nós devemos ter em mente, que Deus ele se propõe a se comunicar conosco de forma constante, de forma estável, e nós na verdade somos agraciados por termos um Deus que é estável, constante, apesar de tudo mais mudar, de tudo mais ser volátil, ele é sempre eterno, se mantém firme e conduz a história. Isso que você falou é muito importante, porque o livro do Gênesis, na sua literalidade, como você destacou muito bem, Werner, ele traz, para além de símbolos e imagens que vão ser desenvolvidos nas Escrituras, ele traz temas fundamentais para a existência humana. Cosmovisão, né? Exatamente, a compreensão da realidade, ou seja, as lentes através das quais nós precisamos enxergar a vida, elas já estão claramente colocadas no Gênesis. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é o tipo de família que Deus criou, o modelo de família, eu posso ir ao livro do Gênesis, no capítulo 2, eu vou enxergar exatamente um homem e uma mulher. Eles se unem e formam uma família. Qual é a sexualidade humana? Claramente revelada, o homem, o macho, a mulher, a fêmea. Nada para além disso, está ali colocado. Se eu quiser saber qual é o dia de descanso que Deus estabeleceu para o encontro semanal com o ser humano? O 7º dia é o sábado do Senhor. Está claramente revelado no livro do Gênesis. Então, uma série de elementos que são centrais para a nossa maneira de se relacionar com Deus e com o próximo estão colocados ali. E isso, como você colocou muito bem,
precisa ser encarado como verdade, não como algo verossímil, ou perto da verdade, ou passível de credibilidade. É a verdade. E é dessa maneira que os profetas posteriores da Bíblia, que vão escrever com base no fundamento de Gênesis, vão encarar essas coisas. E é exatamente dessa mesma maneira que os intérpretes da Bíblia e da profecia devem enxergar o Gênesis. É interessante que esse conceito da verdade, a verdade Deus vai revelando gradualmente ao longo da história, mas sem invalidar a verdade previamente revelada. Então, ela é um conjunto que vai se desdobrando como um quebra-cabeças. Cada peça é essencial para a formação do todo. Hoje, esse conceito de verdade, inclusive mencionado agora há pouco, a sua verdade, a minha verdade, o que era verdade no passado não é mais verdade hoje. Na palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, Jesus é a verdade, tudo aquilo que Deus revela é a verdade porque não pode ser diferente. Ele é a essência da verdade e dele não sai nada mais do que a verdade. Pois não, Nassim. Desculpa. Eu creio que uma questão hoje do pós-modernismo, como foi colocado, alguns já dizem que estamos vivendo no tempo da hipermodernidade agora. Já criaram uma outra nomenclatura, hipermodernidade. Né? Não é mais pós-modernismo. Seria melhor falar, estamos no tempo do fim. Né? Pronto, eles não querem admitir isso. Não tem mais nada depois da modernidade, é o fim. Eu diria que é o fim do fim. Exato. Fica mais fácil. Mas enfim, aqui vem um outro problema para nós cristãos. Nós temos, como diz São João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para nós não existe negociação. Nós cremos que a Bíblia é a verdade absoluta, que há um Deus real, fomos feitos à sua imagem e semelhança, Jesus é o Filho que veio e voltará para nos buscar, e o Espírito Santo faz parte da Trindade, nos ajuda a entender tudo isso. Então aí vem o problema da questão do Gênesis, né? Ali já tem o princípio, como você colocou, de homem e mulher. E outro dia, pregando em uma igreja, por aí afora nesse Brasil, eu preguei sobre a pós-modernidade, a questão da verdade, um irmão muito simples. E às vezes Deus envia esses que são, né, simples, mas são pessoas de Deus, para trazer algo que chama a nossa atenção. Eu nunca tinha ouvido. Pois é, né, pastor? O senhor pensa bem. Deus criou o homem e a mulher, diz, crescei e multiplicai, e enchei a terra. Se fosse homem com homem, como é que iria gerar? E se fosse só mulher com mulher, como é que ia crescer e multiplicar? É algo que não havia ainda pensado. Então, a pós-modernidade fala exatamente sobre essa questão aí. Eles rechaçam a monogenia, não é? Já existe hoje 103, 104 tipos de gêneros. Não sei como eles descobriram tantos, mas o Gênesis é o princípio de tudo. No Gênesis nós encontramos a verdade de um Deus criador e da criação divina. Isso a Bíblia vai levar muito a sério. Nós encontramos um modelo de família e de sexualidade humana. Nós encontramos o dia de guarda. Nós encontramos a existência de um ser real, literal, malévolo, que se opõe a Deus, que é Satanás, que estava ali na serpente. Nós encontramos o plano da redenção, prefigurado especialmente no versículo 15 do capítulo 3, ou seja, nós encontramos toda a semente da história da redenção ali. E é assim que os profetas posteriores tratam o livro do Gênesis, como a verdade da palavra de Deus. E é assim que a profecia vai fazer. Eu vou chamar você agora para respirar um pouquinho. O programa está assim, com temas muito, muito importantes e muito quentes, mas vamos respirar um pouquinho agora, não sai daí, porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta aqui para o segundo bloco, para estudar com você a Palavra de Deus, em especial os temas que envolvem as profecias e como interpretá-las. Queria fazer uma recomendação muito especial e do coração para você. Então, para tudo que você está fazendo agora, preste atenção, que eu quero dar um recadinho no seu coração. Nós preparamos aqui com muito carinho, na Escola Bíblica da Novo Tempo, a edição especial da revista Esperança. E o tema é um tema forte, impactante, para exatamente você entender a seriedade do que está envolvido. Céu ou inferno? O plano da salvação
é realmente resumido nessa pergunta. O destino é um ou outro e a escolha é nossa. Deus está trabalhando fortemente para que a vida eterna seja realidade em nossa vida. Do outro lado, Satanás está fortemente influenciando e trabalhando, usando tudo para que a gente não vá para o céu com Jesus. Então é fundamental que a gente conheça as Escrituras para saber o caminho que é Jesus Cristo e que Ele estabeleceu para o nosso encontro com Ele. Essa revista vai ajudar você a entender esses temas centrais do plano da salvação. Você vai entender os elementos que funcionam ao longo da história, as armas de Deus e as armas do inimigo, para você estar preparado para vencer. Pastor Vinícius, eu preciso muito dessa revista, preciso conhecer o plano da salvação, preciso conhecer Jesus, preciso estar preparado para ir para o céu com Ele. Como é que eu faço para ter essa revista? Quanto é que eu tenho que pagar? Você não precisa pagar, primeiro porque Jesus já pagou o preço, segundo porque os anjos da esperança já fizeram as doações para que esse material maravilhoso possa estar em sua casa sem custo nenhum para você. É muito fácil, sua parte apenas é mandar um WhatsApp agora. Então para tudo e manda agora um WhatsApp para esse número que está aparecendo aí na sua tela. Você vai ser atendido por nossa equipe, vai preencher um rápido cadastro e nós vamos enviar para sua casa sem custo nenhum esse material que vai certamente abençoar a sua vida e a sua família. Bom, vamos continuar, Gabriel, conversando aqui sobre esse tema. No bloco anterior a gente estava falando de coisas muito importantes associadas à verdade e que, como os tempos atuais, estão descredibilizando a palavra da verdade de Deus. Pois bem, nós percebemos que muitas vezes as pessoas estão negando a verdade e, mais do que isso, a realidade. A Bíblia, no livro do Gênesis, ela expõe os rudimentos, a base, uma compreensão fundamental da realidade em si. O que é o ser humano, quem é Deus, o que é esse mundo. E nesse tempo de pós-verdades, de verdades subjetivas, um período de pós-modernidade, nós vemos pessoas justamente querendo retirar esses marcos, mudar a compreensão acerca desses elementos. Só que tem uma lição importante que nós devemos ter em mente, que é a seguinte: nós podemos até tentar lutar contra a realidade, mas é impossível vencê-la. Mais cedo ou mais tarde ela irá nos atropelar como um trem. É impossível. E tem um outro ponto também importante dentro dessa discussão que nós estamos tendo aqui. Existe um conceito teológico que é a protologia informa, dá significado para a escatologia. Mas que palavras são essas? Protologia é o estudo das primeiras coisas, do início, é o estudo da origem. Do Gênesis. E a escatologia é o estudo das últimas coisas. Que é a profecia. Então, se nós não temos um conhecimento adequado da protologia, nós não interpretaremos também adequadamente e corretamente a escatologia. Muito, muito bom esse ponto. Uma das coisas mais importantes que aparece lá na protologia, para usar essa palavra que você usou aí agora, você está aprendendo palavras novas, hein? Protologia, o estudo das primeiras coisas. O que aparece lá no início? O tema do amor de Deus. Gênesis capítulo 22 é um capítulo central no livro do Gênesis, na verdade central mesmo, está bem no meio, né? O Gênesis tem 50 capítulos e é a primeira vez, Werlen, que aparece a palavra amor ali no contexto daquela cena, a princípio bizarra, mas na realidade que revela o amor de Deus, que é o sacrifício, o quase sacrifício de Isaac por Abraão, né? Quando nós estudamos a Bíblia, o mais comum para nós é irmos direto para João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ao ponto de não reter o dom mais precioso do céu, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo foi derramado sobre nós, mas é na história ali de Abraão, não é? Ali no Gênesis que a gente entende a primeira aparição do amor. A nossa visão de mundo ela é completamente distorcida por um elemento introduzido ali logo nos primeiros capítulos, no terceiro capítulo de Gênesis, que é a palavrinha pecado, né? A nossa natureza pecaminosa não nos permite enxergar a realidade de quem Deus é, a realidade desse equilíbrio entre amor e justiça, que é parte do próprio caráter e da natureza de Deus,
E para nós entendermos, a única forma é irmos justamente para o princípio Gênesis, porque é ali que está descerrado, através de uma história até de uma forma simples, né? Por exemplo, a Bíblia nos deixa saber, nas epístolas, João, por exemplo, em suas cartas ali, ele diz que Deus é amor. Aquele que não ama porque não conhece a Deus. Amar a Deus, nesse crescendo, é obedecê-lo, guardar seus mandamentos. Deus nos amou ao ponto de doar-se, certo? E isto é visto na história de Abraão. Como é que Abraão provou que ele amava a Deus, que ele temia a Deus? Porque temer a Deus é amá-lo, é guardar seus mandamentos. Um empresta significação ao outro. E se Abraão dissesse para Deus assim, não, esse é meu dom, humanamente falando, mais precioso, eu não posso dar meu filho. Ele até poderia raciocinar de forma lógica. Como é que vai se cumprir a promessa se vem através da minha semente? Não posso fazer isso, Senhor. Proveja outra forma. Mas ele não reteve o dom maior. E foi no momento em que ele se doa por completo através da dádiva do filho, é que Deus fala, agora você provou. Você provou que me ama. Você não reteve esse dom. Então a nossa distorção precisa ser adequada pela compreensão do que é a natureza pecaminosa. Eu sou limitado. A natureza pecaminosa me limita para entender quem é Deus como Criador, como mantenedor, como não é esse cerne do amor, essa essência do amor que é o próprio Deus. Nenhum pregador conseguiu expressar de maneira tão eloquente, tão clara, o tema do amor de Deus, quanto pai e filho subindo juntos o Monte Moriá. Abraão representando claramente o Pai, Deus o Pai, Isaac representando claramente Deus o Filho. O Pai que amorosamente entrega aquilo que é mais precioso, que é o seu único filho, e o Filho subordinadamente, submissamente, aceita ser esse sacrifício. O doador e a dádiva. O doador e a dádiva juntos ali. Ninguém nunca conseguirá dizer com tanta clareza, expressar com tanta evidência aquilo que o Pai faria no futuro ao entregar seu Filho para salvar a humanidade. Há um ponto aqui que me chama bastante atenção. Isaac era jovem e Abraão era bem idoso. Em primeiro lugar, poderia ter saído ali numa corrida frenética e não se submeter. Né? Isso mostra Jesus Cristo, que se submeteu à vontade do Pai. Ele disse, se possível, passa de mim. Deus tinha duas alternativas. Ou livrá-lo naquele momento, e a humanidade padeceria, ou então consumar o sacrifício. Né? Mas em Abraão acontece diferente. O filho poderia correr, e o pai nunca o alcançaria. Outro ponto que me chama a atenção é a questão de que Deus não explicou a Abraão o porquê do sacrifício. Ele simplesmente, Abraão, pega teu filho, teu único filho, vai lá, e que a sua esposa era estéril, e ele veio por um milagre meu, tem que pensar no contexto todo, claro. Vai lá e sacrifica. Abraão também não perguntou por quê, Senhor. Então, nem Deus explicou, nem ele perguntou por quê. E daí, quando os dois sobem, né, nós vamos ver aí mais para frente, então o filho pergunta, tudo bem, pai, está tudo pronto aqui, mas cadê o cordeiro? Né? Ele não sabia que seria ele. Eu penso o coração de Abraão naquele momento, né? Sabendo tudo. O filho não sabia, mas o pai sabia. É a mesma coisa com Deus, né? Quando Jesus faleceu. Ele sabia tudo, Jesus como divino sabia também, mas como humano ele temeu não cumprir o propósito divino nessa terra. Né? E aqui então, nós percebemos na conclusão do fato ali, daquele monte, que assim como Abraão não negou o seu próprio filho, Deus também não negaria. Mas Abraão fez tudo aquilo sem entender. Sem entender, assim como Jó. Jó morreu sem Deus revelar para ele que o grande conflito entre o bem e o mal é que estava envolvido na aprovação dele. Não foi falado para Jó, vai ser falado só na eternidade. Astrine, vocês sabem, eu tenho 2 filhos
E os filhos realmente são as coisas mais preciosas que a gente tem. Eu fico lendo esse capítulo, Gênesis 22, às vezes me colocando no lugar de Abraão. Imagina, o texto diz que os dois caminhavam juntos. Eles estavam em silêncio. Abraão não falava uma palavra. Ele não tinha o que falar para o filho dele. Daqui a pouco o silêncio é interrompido com uma pergunta. Pai, está tudo aqui. A lenha, o fogo, o punhal. O altar. Cadê o cordeiro, pai? É como se ele estivesse já entendendo. Eu vou ser o cordeiro, pai? O cordeiro vai ser eu? Sabe, imagina, essa pergunta cortou o coração do pai. E a resposta do pai, ela é muito profunda e revela a fé de um homem. E esta resposta deveria pautar as nossas respostas diante dos fatos que nós não entendemos na vida. Diante dos mistérios da atuação de Deus, diante das ciladas, muitas vezes, que o inimigo nos coloca, diante da prova. E que Deus permite. Que Exato, que Deus permite. A resposta foi: Deus proverá para si. Algumas interpretações possíveis. Deus proverá para você, meu filho. Ou seja, você não vai ser o cordeiro, ele vai colocar alguém no seu lugar. Ou, a melhor das possibilidades, Deus se proverá como o sacrifício. Que eu acho que é a mais correta interpretação. Ou a fé dele levaria, naquele momento, eu creio também, a acreditar que mesmo que ele sacrificasse o filho, o Deus onipotente teria poder de Paulo fala isso em ressuscitá-lo. Hebreus, né? Paulo fala isso em Hebreus. É interessante que não revela somente a fé, mas uma tipologia. Não é daquilo que Deus faria. Abraão, ele se torna ali, nessa dádiva, um tipo de Deus. E Isaac, nessa submissão, ele se torna um tipo de Cristo. Então, quando ele responde, Deus proverá para si, não é para Satanás. Porque Satanás tem perguntas, porque ele questiona o povo de Deus, porque ele questiona Deus. O sacrifício de Jesus Cristo é uma provisão para a lei que foi pisoteada e transgredida. Então se torna uma tipologia. Deus proverá para si a satisfação plena para a lei que foi quebrantada. É interessante que no hebraico, normalmente se lê da direita, né, para a esquerda, e não da esquerda para a direita, e o verbo vem primeiro. Seria: proverá Deus, meu filho. Ficaria aí até um senão, né? Mas aí o hebraico inverteu nessa passagem. Deus proverá para si. É um dos poucos lugares na Bíblia, em hebraico, que o sujeito vem antes do verbo. Na nossa língua portuguesa, o Seria sujeito normal. Mas aqui botou o sujeito na frente, mesmo que a ordem não seja essa em hebraico, para enfatizar a pessoa de Deus. Que Deus proveria, né? Eu acho que um ponto importante também é enfatizar sobre esse detalhe é que quando nós vemos Deus provendo o cordeiro e nós entendemos quais são as implicações cósmicas de esse cordeiro ser provido, nós percebemos que a solução para o problema humano ele não se encontra aqui na Terra. Ela necessariamente deve vir de fora. Não serão movimentos políticos, não serão ideologias, não serão tentativas por meio da ciência implantar um mundo melhor, tentar conscientizar as pessoas, porque sempre existe um elemento comum a todos os seres humanos, que é o pecado. E onde o ser humano toca, ele tem a capacidade de distorcer, de usar determinada ferramenta para um propósito negativo. A energia nuclear ela serve para iluminar casas, mas também para construir uma bomba, um avião para transportar pessoas, mas para criar uma máquina de guerra. Então, a solução para o nosso problema aqui nesse planeta perdido até então, mas salvo por Cristo, é claro também, ela vem de fora. E é para lá que nós devemos lançar o nosso olhar sempre. E a pergunta de Isaac, né? Onde está o cordeiro? Essa pergunta, ela é respondida perfeitamente no Novo Testamento. Em João 1:29. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja a conexão da Bíblia, né? Porque a pergunta de Isaac, ela foi real, ela foi literal. Ele fez essa pergunta para o pai. Só que essa pergunta, ela foi separada do texto, porque ela é a pergunta da humanidade. A humanidade está perdida.
A humanidade está condenada ao sacrifício, à morte eterna. Nós pecamos contra Deus. E nós perguntamos, onde estará o cordeiro que substituirá a nossa condenação? E aí entra a questão da alusão, né? Porque o tema do trimestre todo vai ser símbolos, alusões e tipos. Ali era algo tipológico. Claro. Ele pedindo um cordeiro literal e indagando onde está o cordeiro literal e depois simbolizando o verdadeiro cordeiro, né? E eu creio que aqui, entre essa história de Isaac, nós podemos pensar no santuário. O santuário terrestre tinha o cordeiro, né? E nesse santuário terrestre, os sacrifícios eram feitos por meio de um cordeiro. E o que acontece aqui? De modo progressivo, né, os outros 38 livros do Antigo Testamento vão tratando desse episódio da centralidade do Salvador, do cordeiro que foi morto por nós. Você quer ver outra coisa? Quando Isaac vai ser sacrificado e Deus provê o substituto, ele perguntou, né, onde está o cordeiro? Mas o animal provido não foi um cordeiro, foi um carneiro. Um animal diferente. E este animal, o carneiro ou bode, ele vai aparecer como protagonista de um dia muito especial no ritual do santuário, que é o dia da expiação. O Yom Kippur. Exatamente. Então, a Gênesis 22 puxa o tema do sacrifício substitutivo de Cristo à luz daquilo que acontecia no dia da expiação, quando o bode expiatório era provido para purificação dos pecados de Israel, do povo de Deus. E nós sabemos da importância disso para o que está acontecendo hoje no céu, quando Cristo ofereceu o seu sacrifício para a purificação dos nossos pecados. Como você bem disse, não foi um cordeiro que apareceu, foi um carneiro. Né? Foi um carneiro, e a gente vê lá essa conotação em Daniel 8, né? Daniel 8. E também vê ali em Levítico 16, o dia da expiação, o Yom Kippur, né? Então aquilo simbolizava, como você falou, essa amplitude do tema total ali. Né? Em outras palavras, o plano da salvação estava todo em Gênesis 22. E é por isso que nós não podemos descartar o Gênesis como fundamento. Quer entender Daniel 8? Você tem que olhar para Gênesis 22. Quer entender o Apocalipse, quando fala do Cordeiro também? Você tem que olhar para a pergunta, onde está o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o carneiro, ou o bode expiatório que foi oferecido para a purificação da nossa vida e para nos permitir viver para sempre com Ele. O programa vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, que está muito especial porque estamos estudando o Evangelho em Gênesis e como ele é o fundamento de tudo aquilo que aparece em toda a Bíblia, em especial nas profecias. Bom, eu quero continuar conversando com você sobre esse assunto porque nós temos aprendido muito. Mas antes de falar sobre esse assunto especificamente, eu quero fazer uma lembrança especial. Você já adquiriu a sua lição da Escola Sabatina desse trimestre? Ainda não? Posso puxar a sua orelha? Não posso, né? Mas você precisa ter a sua lição, porque ela é muito importante. E essa, então, falando sobre as profecias, como interpretá-las, você precisa ter esse material, que é como o maná de Deus que sai, que desce quentinho todos os dias para alimentar a sua vida e a sua família. Tem duas maneiras de você ter essa lição. Você pode adquirir essa revista avulsa, você pode entrar em cpb.com.br e adquirir, ou você pode fazer uma assinatura, que eu acho que é a melhor forma, tá? O que é assinatura? Você assina a lição também em cpb.com.br e aí você tem a sua lição chegando a cada trimestre. Então, antes da temporada começar, você já tem a sua lição na sua casa. É muito especial. Quer fazer isso? Muito simples. É só acessar cpb.com.br. Gabriel, essa cena de Gênesis 22, ela é muito profunda, existem elementos muito importantes aí, né? É muito profundo mesmo, porque quando nós observamos ali a resposta ao anseio, a pergunta de Isaac, onde está o cordeiro? Nós vemos então o céu indicando. E
o autor da lição, ele conseguiu captar aí um paralelo interessante, que também, quando nós vamos para o batismo de Jesus, os céus anunciam o Cordeiro, né? Então, esse é um elemento muito rico. O céu se abriu, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estavam diante dos expectantes, espectadores, e de fato, o Cordeiro de Deus foi confirmado. Ele tem o selo, esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Em ambos os lugares ouviu-se a voz. Ouviu-se a voz, isso. Tanto lá, Abraão e Isaac ouviram a voz que veio do céu, e no batismo, como ele colocou, ouviu a voz. Esse é o meu filho amado em quem me comprar. Mas, dona Astrid, tem uma coisa em Gênesis 22 que eu acho muito bonita. Porque quando a voz de Deus foi ouvida, em Gênesis 22, por Abraão, é dito que Deus bradou do céu. Ou seja, verdade, Deus deu um grito. E um grito é uma coisa que você não faz de qualquer forma. Você faz quando você está emocionado. Quando alguma coisa está mexendo com o seu coração. Urgência. Ou quando você precisa interromper uma ação que... Urgentemente. Não. Depois diz que Deus gritou pela segunda vez. Depois da ação interrompida, ele gritou de novo. É como se Deus estivesse pensando assim. Claro que Deus nos surpreende, é uma linguagem humana, mas que coisa extraordinária que esse homem fez aqui. Olha o que ele fez. Eu estou lembrando até do Galvão Bueno narrando um gol. Olha o que ele fez. Olha que coisa linda que ele fez. O homem entregou o seu filho. É como se ele dissesse, é isso que eu vou fazer. O que você acabou de fazer é o que eu vou fazer. Não me negou. Deus gritou do céu. Eu imagino Deus emocionado com aquela cena linda. Primeiro, de fato, para impedir que Abraão fizesse o sacrifício, e depois para dizer, olha, o que acabou de acontecer aqui vai ficar registrado na história. Não é como o símbolo, como o tipo daquilo que eu vou fazer no futuro. Isso mesmo. Eu não sei se eu conseguiria, né? Quando penso nos meus filhos, por exemplo, a gente só entende o que é um pouquinho aí do amor de Deus quando você mesmo tem filhos. Você se doa em todos os aspectos para o melhor dos seus filhos, né? É muito profundo realmente. Voltando um pouquinho à questão ali do sacrifício do 10º dia do 7º mês, né? Que era escolhido ali um bode. No dia da expiação. Tanto para o mal quanto para o bem. Sim. Não é? Ao longo do ano eclesiástico, o indivíduo só teria seus pecados perdoados, simbolicamente, se ele transferisse sua culpa para um substituto que era sacrificado por ele, pelo indivíduo que confessava, e através do sangue do substituto o pecado era transferido para dentro do santuário. No 10º dia do 7º mês era escolhido um bode para representar o Senhor. Lech Adonai é o termo usado, né? Esse bode não era para transferir o pecado para dentro do santuário, mas para transferir o pecado que ficava acumulado durante o ano eclesiástico para fora do santuário e ser banido para longe do povo de Deus. Purificação simbolizando que ao Deus purificar o santuário, o indivíduo estava para sempre, perdoado. No quesito daquele pecado ali, perdoado. Não era mais um problema para aquela pessoa. E Deus cumpriria a sua palavra. Então hoje, quando nós confessamos, nós temos um sumo sacerdote, de acordo com Hebreus. Ele não só se compadece, mas ele perdoa. Por que ele perdoa? Porque ele é um ser humano. Ele perdoa porque ele nos ama. Ele perdoa porque ele carregou nossas dores, ele conhece, e ele perdoa porque ele é o preço todo suficiente para nos perdoar. Ele é aquele que pode purificar da nossa contaminação, do nosso pecado. Eu queria trazer aqui dentro das partes que aparece na quarta-feira a questão da morte. A morte é algo também central nas profecias. Assim como o sacrifício e a redenção no Cordeiro, né? A morte também é central. Por quê? Porque no grande conflito entre o bem e o mal, né, tem uma teodiceia cristocêntrica. E nessa linha vai haver o final da morte e do autor da morte. E essa teodiceia cristocêntrica ocorrerá com a volta de Cristo, como nós sabemos. Então, por toda a profecia, você vê a vida, a redenção e vê também a questão da morte. E ela está presente aqui desde o Gênesis, que foi o tema, está sendo o tema dessa semana. Por quê? Eu tenho perguntado às vezes, por que o salário do pecado é a morte? E às vezes os membros ficam assim, um dá uma resposta meio acanhada, outro também e tal. Eu pergunto de novo, por quê
O salário do pecado é a morte. Então está lá em Gênesis capítulo 2, porque Deus disse, se vocês dela comerem, certamente morrerão. Então por isso que o salário do pecado poderia ter sido outra coisa. Eu vou expurgar vocês daqui, vou mandar para outro planeta aí, certo? Mas não tem outro planeta habitado que caiu em pecado. Então Deus não podia fazer isso. A solução, se vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. Por isso o salário do pecado é a morte. E quanto que Adão e Eva sentiram isso? Sentiram quando Caim assassinou Abel. Foi o primeiro fratricídio, né? Quando o irmão tira a vida de outro, fratricídio, na linguagem jurídica. Aquilo ali, porque Ellen White menciona no livro Patriarcas e Profetas que o Éden ficou aqui até o dilúvio. Então Adão e Eva levavam Abel lá, levava o sacrifício e mostrava e contava para ele lá dentro como é que era o Éden. Mas eles viam a realidade fora agora do Éden. Então aquela questão da folha cair, o fruto apodrecer, imagina no coração de Adão e Eva como é que era. Eles estavam ali na porta, mas os anjos, eles não podiam ter acesso ali, senão se tornariam pecadores imortais, comendo a árvore da vida. Existe ainda um detalhe interessante, que nós temos uma visão muito negativa da morte, e de fato ela é terrível. Todo ser humano tem medo dela e jamais gostaria de experimentá-la. Mas até mesmo em algo que é negativo, que é resultado direto do pecado humano, da forma como Deus conduz isso, nós enxergamos misericórdia. Como? Imagine viver eternamente num mundo de pecado, vivenciando, presenciando, sofrendo, vendo pessoas sofrerem. Como seria? Um dia isso acabará. Um dia isso acabará. Profeticamente falando, não é? Por isso é um Deus de amor, de misericórdia. Deus de amor. Até mesmo na cessação da existência em um mundo distorcido, fraturado, de sofrimento, ao nós vivermos com a oportunidade de adorarmos a Deus, entregar a nossa vida a Ele, e depois de ter feito o melhor com a vida que Deus nos deu, descansarmos e aguardarmos a ressurreição, até nisso nós vemos a misericórdia de Deus. E é interessante que a morte ela é apresentada como o último inimigo a ser vencido. Mas quando a gente vai para Salmo 116:15, a Bíblia diz ali que preciosa é a morte dos santos de Deus aos seus olhos. Por quê? Porque ninguém pode tocar mais. Aqueles que morrem em Cristo estão selados para a ressurreição do último dia. Então é preciosa. Deus pega o último inimigo que será destruído no final e transforma como um aliado para aqueles que estão em Cristo. Ele pega algo que é caótico e transforma num instrumento para selamento, para proteção. E o outro aspecto interessante, pastor, é que a morte, ela é a questão do salário do pecado, não é? O pecado, ele nos separa de Deus. Deus é a fonte da vida. Então, o salário do pecado é a separação de Deus. Eu não tenho vida em mim mesmo, eu não sou imortal, a imortalidade pertence a Deus, então eu automaticamente estou morto se eu estou separado de Deus. Gênesis 3,15 apresenta o cenário do grande conflito, né? E diz que haveria uma luta ali entre duas descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Um ferirá a cabeça e o outro ferirá o calcanhar. Em Gênesis 4, aparece o primeiro round desse grande conflito, em que as duas descendências estão em conflito. Caim versus Abel. Curioso que Caim é o descendente de Adão e Eva, biológico, o primogênito, o primeiro filho, mas que se revela estranhamente como descendência da serpente. Ele que era o primogênito, esperado que receberia a bênção de filho mais velho, se revela o primogênito de Satanás nesse mundo. E ele fere o primogênito da mulher, tipo ou símbolo primeiro de Cristo, que é Abel. Então o primeiro round do conflito acontece, porque Caim mata Abel do mesmo jeito como Jesus foi ferido na cruz e morreu por nossos pecados. Mas ao mesmo tempo, a cabeça da serpente é esmagada no primeiro... Por quê? Porque Caim se revelou como o grande inimigo e ele foi apartado da presença de Deus.
abrindo um espaço para que uma linhagem realmente sagrada pudesse ser suscitada, e nós sabemos que isso veio a partir do outro filho que Adão e Eva tiveram, que foi Sete, né? E aí se estabelece uma linhagem que vai, filhos de Deus, que vai se desembocar e os filhos dos homens. Exatamente, que vai desembocar em Cristo. E essa descendência em conflito para sempre. O bem e o mal ali representados. O bem e o mal Agora, eu vejo um ponto também bastante importante aqui, no sentido de que ele te ferirá a cabeça, a serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. O esmagar da cabeça significa para sempre. Sim. Que você não mata a serpente cortando ao meio, nem cortando a cauda, você tem que esmagar a cabeça. Então isso era algo que, ok, você venceu agora, introduzindo o pecado, mas você será esmagado para sempre. E o ferir o calcanhar são as marcas que Cristo levará pela eternidade em sacrifício, né, por todos nós, mas não terminou eternamente com o Salvador. Na cruz do Calvário, Cristo esmagou a cabeça da serpente para nos dar vida eterna. Ele foi ferido, é verdade, e ele carregará para sempre essas marcas, mas nós teremos direito à vida eterna porque ele se entregou por nós. O fundamento das Escrituras está em Gênesis e lá encontramos a verdade. E essa verdade está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.